Boa noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo a espiritualidade amiga que se faz presente, o Frei Fabiano de Cristo, todos os nossos amigos, nossos mentores que nos auxiliam e nos intuem, vibrando amorosamente por todos aqueles que necessitam, pelos que estão acamados, pelos que estão passando pela prova da doença, pela perda, pelo sentimento de desespero, de solidão, que Deus possa amparar a cada um, vibrando por nossa família, por todos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cairmos em novas tentações, e livre-nos da prática e do pensamento de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós estudaremos o capítulo 13. Aliás, nós continuaremos, né? Semana passada nós fomos até o item 10 e hoje nós vamos falar sobre a beneficência. Capítulo 13, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita, do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Item 2, a beneficência. E o que é beneficência, meus amigos? É o ato de praticar o bem, a virtude de fazer o bem, de beneficiar o próximo, de bem fazer, segundo o dicionário, né? E essa mensagem é de Adolfo, bispo de Alger, Bordeaux, 1861. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelos remorsos nem pela indiferença. Pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de agradável a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz que se olhe aos outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo, e que se desvistas com alegria para vestir a um irmão. Pudesseis, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer aos outros felizes. Quais as festas mundanas que se pode comparar às festas jubilosas, quando representantes da divindade levais a alegria a essas pobres famílias, que da vida só conhecem as vicissitudes e as amarguras. Quando vedes esses rostos macilentos brilharem subitamente de esperança, desprovidos de pão, esses infelizes e seus filhos, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam essas palavras, que como finos punhais penetravam o coração materno. Tenho fome. Compreendei quando são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria, onde momentos antes só havia desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ao socorro das misérias ocultas, sobretudo que são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos dessas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes, e és tu que deves conduzir os povos à felicidade. Ao praticar-te, eles terão semeado infinitas alegrias para o próprio futuro, e durante o seu exílio na terra, serás para eles a consolação, o antegozo das alegrias que mais tarde desfrutarão, quando todos reunidos se abraçarem no seio do teu amor. No seio do Deus de amor. Foste tu
virtude divina, que me proporcionastes os únicos momentos de felicidade que gozei na terra, possam meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo e vereis quantas misérias a aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos sem uma só mão amiga para os socorrer, e fechar-lhes os olhos na hora da morte. Quanto bem há a fazer! Ó, não reclameis, antes agradecei a Deus e prodigalizai a mãos cheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro. A todos os que, deserdados dos bens deste mundo, definham no sofrimento e na solidão, colhereis neste mundo muitas alegrias. Colhereis neste mundo alegrias bem suaves e mais tarde somente Deus o sabe. São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Sede bons e caridosos. Eis a chave dos céus que tende nas mãos. Toda a felicidade eterna se encerra nesta máxima: amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Não encontre a felicidade e consolação, senão nos impulsos da caridade. Sede bons, amparai os vossos irmãos, extirpai a horrível chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Aliás, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, crescer sua alegria interior ao relato de um belo sacrifício, de uma obra pura de caridade? Se buscasseis apenas o deleite de uma boa ação, estaríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, sempre rara. Vede multidão de homens de bem, que a vossa história evoca piedosas lembranças. Essa citação aqui é bem importante, né? O que falta é boa vontade. Deus não exige demais da gente. Ele não exige além das nossas forças. Ele sabe exatamente em que momento cada um de nós está vivendo, né? Só que em cada situação que estamos vivendo, existe ali a possibilidade de nos inclinar ao outro nessa prática da caridade. E só o que ele nos pede é a boa vontade, é a predisposição em sair da nossa zona de conforto, do nosso lugar e nos inclinar para o outro, num esforço mínimo. E mesmo assim, muitas vezes, a gente não consegue, né? Por isso é tão importante os trabalhos da casa. Por isso é tão importante o chamamento para as caravanas, para os trabalhos, para as visitas, porque é um exercício. É um exercício. Estamos indo em direção ao outro. Com o tempo, não precisaremos mais do convite, pois nos inclinaremos por nós mesmos, né? Mas é preciso que a gente tenha essa boa vontade. Eu gosto muito desse termo, porque eu também me pauto muito nele, né? Toda vez que eu me encontro cansada ou indisposta para fazer determinada coisa, eu penso, poxa vida, né? Deus me dá tanto, a gente é tão amparado,
Por que que eu não posso dispor um pouquinho do meu tempo para me dedicar a determinadas coisas? Então, cada um de nós tem que se programar para isso, né? E ter essa inclinação, por menor que seja. Deus sabe o limite das nossas forças, aquilo que é possível, e nos pede muito pouco. Continuando, o Cristo não vos disse tudo o que se refere a essas virtudes de caridade e amor, porque deixastes de lado os seus divinos ensinamentos? Porque fechar os ouvidos às suas divinas palavras, o coração às suas doces máximas? Eu desejaria que se voltasse mais interesse, mais fé às leituras evangélicas, mas abandona-se esse livro, considerado como texto quimérico, mensagem cifrada. Deixa-se no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm do abandono voluntário, desse resumo das leis. Lede, pois, essas páginas ardentes sobre a abnegação de Jesus e meditai-as. Aqui ele faz um chamamento para a gente ler o Evangelho. Essa prática de ler o Evangelho e sempre refletir sobre os exemplos de Jesus e de que forma a gente consegue trilhar um pouquinho do seu caminho, né? É o nosso maior exemplo. Continuando, homens fortes, amai-vos, armai-vos, homens fracos, fazei da vossa doçura, da vossa fé, as vossas armas. Tende mais persuasão e mais constância na propagação de vossa doutrina. É apenas um encorajamento que vimos dar-vos, e é para estimular o vosso zelo e as vossas virtudes que Deus permite a nossa manifestação. Mas se quisesseis, bastaria a ajuda de Deus e da vossa própria vontade, pois as manifestações espirituais se produzem somente para os que têm olhos fechados e os corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, as outras não existiriam. Sem a caridade, nada de esperar uma sorte melhor, nenhum interesse moral que nos guie. Sem a caridade, nada de fé, pois a fé não é mais do que um raio de luz pura que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna de salvação de todos, em todos os mundos. É a mais pura emanação do Criador. É para a sua própria virtude que ele transmite à criatura. Como pretender desconhecer esta suprema bondade? Qual seria o coração suficientemente perverso para, assim pensando, sufocar em si e depois expulsar este sentimento inteiramente divino? Qual seria o filho bastante mau para revoltar-se com essa doce carícia? A caridade? Não ousarei falar daquilo que fiz, porque os espíritos também têm o pudor de suas obras, mas considero que iniciei como uma das que mais devem contribuir para o alívio de vossos semelhantes. Vejo frequentemente os espíritos pedirem por missão, continuar a minha tarefa, e os vejo, minhas doces e queridas irmãs, no seu piedoso e divino mistério, e eu os vejo praticar a virtude que vos recomendam com toda a alegria que essa existência de abnegação, sacrifícios proporciona. É uma grande felicidade para mim ver quanto se enobrece o seu caráter, quanto a sua missão é amada e docemente protegida. Homens de bem, de boa e forte vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade.
Encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não proporcione desde a vida presente. Permanecei unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos de Cristo. Assim seja. Caritas, martirizado em Roma, Lyon, 1861. Chamo-me caridade, sou o caminho principal que conduz a Deus. Segui-me, porque eu sou a meta a que vos todos deveis visar. Fiz nesta manhã o meu passeio habitual, e com o coração magoado venho dizer-vos: ó meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas, e quanto tendes de fazer para secá-las, todas. Inutilmente tentei consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há corações bondosos que velam por vós, que não vos abandonarão. Paciência, Deus existe e vós sois as suas amadas, as suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltaram para mim os seus grandes olhos assustados. Eu lia em seus pobres semblantes que o corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, e que se as minhas palavras lhe tranquilizavam um pouco o coração, não lhe saciavam o estômago. Então eu repetia: coragem, coragem. É uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha. Tomou-a nos braços e ergueu-a no espaço vazio, como para rogar que protegesse aquele pobre e pequeno ser, que só encontrava num seio estéril alimento insuficiente. Mais adiante, meus amigos, vi pobres velhos, sem trabalho e logo sem abrigo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados de sua miséria, não se atrevendo eles, que jamais mendigaram, a implorar a piedade dos passantes. Coração empolgado de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendiga para eles. Eu vou para toda a parte estimular a beneficência, inspirar os bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Eis porque venho até vós, meus amigos, e vos digo: lá embaixo há infelizes, cuja cesta está sem pão, a lareira sem fogo e o leito sem coberta. Não vos digo o que deveis fazer, deixo a iniciativa aos vossos bons corações, pois se eu vos ditasse a linha de conduta, não tereis o mérito de vossas boas ações. Eu vos digo somente: sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos sofredores. Mas se peço, também dou, e muito, e vos convido para um grande festim, e ofereço a árvore, que em vós todos podereis saciar. Vede como é bela e como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, tomai todos os frutos dessa bela árvore, que se chama a beneficência. Em lugar dos ramos que lhe arrancardes, porei todas as boas ações que fizestes, e levarei a árvore a Deus, para que ele a carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos possa contar entre os que se alistam sob a minha bandeira. Sede intrépidos, e eu vos conduzirei pela via da salvação, porque eu sou a caridade. Linda essa mensagem, né? Linda. Nos fala sobre a fé, sobre a confiança, né? E sobre a beneficência e a caridade.
que possamos realmente colocar em prática essa caridade e doar àquele que necessita, aquilo que ele mais precisa, que muitas vezes não é só o material, é também um olhar, um sorriso, uma palavra. E isso todos nós podemos dar, né? Continuando, Cáritas, lá em 1861. Há muitas maneiras de fazer a caridade, que tantos de vós confundem com a esmola. Não obstante a grande diferença entre elas, a esmola, meus amigos, algumas vezes é útil porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para quem a dá quanto para quem a recebe. A caridade, pelo contrário, liga o benfeitor ao beneficiário e, além disso, se disfarça de tantas maneiras. A caridade pode ser praticada mesmo entre colegas e amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, deixando de olhar, né, aquilo que o outro peca, aquilo que o outro está cometendo de erro, né? Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para julgar o outro, né? Perdoando-se mutuamente suas fraquezas, cuidando de não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas, na vossa maneira de agir com relação aos que não pensam como vós, induzindo aos menos esclarecidos a crer sem o chorar, sem afrontar as suas convicções, mas levando-os amigavelmente às reuniões, onde eles poderão ouvir-nos, e onde saberemos encontrar a brecha que vos permitirá penetrar em seus corações. Eis uma das formas da caridade. Escutai agora o que é caridade para com os pobres. Esses deserdados do mundo, mas recompensados por Deus, quando sabem aceitar as suas misérias, sem murmurações, o que depende de vós. Vou me fazer compreender por um exemplo. Mas a gente para por aqui e continua a semana que vem. Eu volto nesse trechinho para a gente não ultrapassar o nosso horário. E aí eu gostaria de encerrar hoje com uma mensagem extraída do livro Espírito da Verdade, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, Espíritos Diversos. E essa mensagem ela faz uma citação ao item 13 que nós estamos estudando, do capítulo 13, os outros. Vem bem de encontro ao que a gente está lendo, né? E essa mensagem nos diz: dizes trazer o deserto no coração, entretanto pensa nos outros. Muitos pisam teus rastros procurando-te as mãos no grande vazio. Para um pouco e perceberá a presença nas sombras da retaguarda. Enquanto gritas a própria solidão, compreenderás que a voz deles está morrendo na garganta através de longos gemidos. Volta-te e vê. Compara os teus braços robustos com ossos descarnados que ainda lhe servem de suporte às mãos tristes, em que os dedos mirrados são espinhos de dor. Enxuga o teu pranto e observa os olhos fatigados que te contemplam. Falam-te a história de esperanças e sonhos que o tempo soterrou na areia da frustração. Referem-se ao frio cortante no lar perdido e à agonia da ramagem nas trevas. Para e compadece-te. Deixa que respirem, ainda mesmo por um momento só, no calor de teu hálito. Quem poderá medir a extensão da grandeza de uma simples semente, caída na terra que o arado martirizou? A beleza de um minuto nos ensina, muita vez, a povoar de alegria e de luz a existência inteira.
Um minuto. Diz a antiga lenda que uma gota de chuva caiu sobre o oceano, que a tormenta encapelara e aflita perguntou: Deus, de bondade, que farei sozinha nesse abismo estarrecedor? O pai não lhes respondeu, mas, tempos depois, a gota singela era retirada do mar, convertida numa pérola para adornar a coroa de um rei. Dá também algo de ti aos que bracejam no torvelinho do sofrimento, e mesmo que possas ofertar apenas um pingo de amor aos que padecem, tua dádiva será filtrada pelas correntes da angústia humana e subirá cristalina e luminescente na direção dos céus para enfeitar a glória de Deus. Essa mensagem é de Meimei. Então, vem reforçar o que a gente estava conversando, né? Deus sabe a condição que cada um de nós está. E Ele nos pede essa gota. Lógico que se a gente conseguir, que a gente dê mais, né? Se a gente conseguir se inclinar, como a gente estava conversando, em direção do outro, que graças a Deus. Mas Ele nos pede tão pouco, né? Então que possamos ser essa gota aqui, no oceano, que possamos ser essa gota que vai amenizar o sofrimento do outro no momento da dificuldade, um pingo de amor aos que padecem. E a tua dádiva será filtrada pelas correntes da angústia humana e subirá, cristalina e luminescente, em direção aos céus, para enfeitar a glória de Deus. Fiquem com Deus, boa semana. Na próxima semana retomamos a leitura desse trecho de Cáritas. Fiquem com Deus.